Você está ouvindo Itaenga Notícias. Apresentação: Júlio Filho, o amigo da cidade. Pronto, como já foi combinado, hoje a conversa será a temática o câncer de mama, onde aqui nós abordamos a política, a música, abordamos também situações com advogados, como previdência e outros assuntos. Outro dia recebemos também nesse programa o Dr. Júnior, dentista, que falou de assuntos referentes à saúde dentária. E hoje, já que amanhã é dia 31, portanto, o último dia do mês de outubro, e o Outubro Rosa é uma campanha de conscientização para que você, mulher, você, homem também, tome ciência do que é o câncer de mama. Quais são as formas de prevenção? O que realmente causa o câncer de mama? O que devemos fazer quando diagnosticado? Não é para entrar primeiro em desespero, minha gente? É para primeiro buscar um atendimento médico. Mas estou com Vera. Vera, ela vem falar sobre esse assunto. Ela é uma enfermeira. Vera, você está com os seus trabalhos aqui em Lagoa de Itaenga. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, ouvintes, mais uma vez. Ô Vera, e você tem aqui os trabalhos voltados aqui mesmo em Lagoa de Itaenga? Em que área? É na área particular ou na área pública? É na área pública. Eu sou enfermeira da UBS Nova Itaenga. Da UBS Nova Itaenga. Faz quanto tempo já que você vem atuando nesse ramo de enfermagem? Na enfermagem já faz mais de 10 anos. E sempre tratou desse assunto do câncer de mama com as mulheres? Sempre, de vários assuntos. Não só câncer de mama, como outros assuntos também, que é da nossa área, Muitas mulheres sabem do câncer de mama, outras nem tanto. O que vem a ser esse câncer de mama que acomete muitas mulheres a partir de que ano, por exemplo? Que começa, a mulher começa, por exemplo, a buscar conhecer sobre o seu corpo, sobre principalmente a sua mama. Sim. Vamos falar um pouquinho do que é o câncer. Vamos entender o que é o câncer primeiro, para a gente chegar a esse ponto. Então, todo câncer, ele se caracteriza por um crescimento rápido e desordenado de células, certo? Que adquire a capacidade de se multiplicar. Essas células, elas tendem a ser muito agressivas e incontroláveis. Elas têm de ser muito agressivas e incontroláveis, determinando assim a formação de tumores malignos, que é o câncer em si, certo? Assim, e esse câncer, ele pode se espalhar, Esse tumor ele pode se espalhar por outras regiões do corpo. O câncer também é comumente chamado de neoplasia, certo? E assim, eu vou falar de uns fatores, que pode chegar a mulher perceber se ela está com início e sinais e sintomas de câncer ou não, certo? Agora, Vera, outra curiosidade também que é bom a gente definir para que as pessoas estão em casa, mas toda mulher, ela terá o câncer de mama? Não, nem sempre um carocinho, porque os primeiros sinais e sintomas de câncer, o mais falado é sempre ali, a mulher se olhando, fazendo o autoexame, a mulher conhecendo o seu corpo, ela olhando o espelho, ela vai perceber diante do corpo dela, que ela conhece e sempre toca, alguma alteração, Então, quando ela olhar o seu corpo, que ela perceber aumento, inchaço nas suas mamas, ela deve procurar um posto mais próximo de sua casa, e um profissional de saúde, para saber o que está acontecendo. Nem sempre um carocinho vai ser câncer de mama, não. Para ser câncer, ele tem que ser um tumor maligno. E esses fatores que você agora vai apontar, quais são? Sim, pronto, vou entrar nos fatores, Então, assim, o câncer de mama, ou o câncer de forma geral, não tem uma causa única. O seu desenvolvimento deve ser compreendido em função de uma série de fatores, como eu já falei. Alguns deles são modificáveis e outros não, certo? Como exemplo, o histórico familiar. Ele é um fator de risco não modificável, certo?
Por quê? Mulheres com parentes de primeiro grau, como mãe e irmã, certo? Mulheres com parentes de primeiro grau, mãe e irmã, que tiveram a doença antes dos 50 anos, eles podem ser vulneráveis à doença, certo? Entre outros fatores que não são modificáveis, que não são modificáveis, estão também o aumento da idade, também é um fator de risco não modificável para câncer de mama, certo? A menarca precoce, que é a primeira menstruação, antes dos 11 anos de idade, também é um fator de risco não modificável para câncer de mama. A menopausa tardia, certo? Que é a última menstruação após os 55 anos de idade, também é um fator de risco. Desculpa, eu fico um pouco nervosa. Não modificável também para câncer de mama. Certo? Uma mulher nunca ter engravidado também é um fator de risco não modificável para câncer de mama, porque a mulher, quando não engravida, ela também vai ter ausência de amamentação, ausência de gravidez e ausência de amamentação. Então, a mulher, quando amamenta, ela está estimulando as glândulas mamárias, então ela está imune a entrar no fator não modificável para câncer de mama, certo? Já nos fatores modificáveis, bem conhecidos até o momento, estão relacionados ao estilo de vida, que é o excesso de peso de uma pessoa, né? A ingestão regular ou até mesmo moderada de álcool também é um fator de risco modificável para câncer de mama, né? Isso aí é um fator, está bem claro, diante dos estudos a gente vê que é assim. E assim, tirando esse estilo de vida que é estar ingerindo álcool com frequência, moderado, de qualquer forma, que tem pessoas que têm o hábito de estar bebendo, é claro que vai diminuir o risco de entrar no fator de risco que é ter câncer de mama. E a partir de que idade a mulher ela deve procurar saber da sua saúde mamária, por exemplo? Que ela de repente chega aos 30, chega aos 20, a bicha, eu acho que eu vou a partir de agora saber como vai minha saúde, inclusive sobre esse tal do câncer de mama, se já chegou em mim, ou as curiosidades que me levaram a pensar dessa maneira. A partir da que idade realmente a mulher deve procurar saber sobre essas histórias? Olha, com a idade, assim, sempre a mulher deve estar visitando o ginecologista, né? Mesmo ela tendo um estilo de vida saudável, ela não pode excluir um ginecologista anualmente, não é? E também nem o ginecologista que vai estar incluído a mamografia, que é anualmente. A partir dos 40 anos a mulher já está fazendo a mamografia para a prevenção de câncer de mama. E o homem, ele também pode ser acometido com esse tal de câncer de mama? Com certeza. É raro, mas o homem pode ser acometido com câncer de mama. Por exemplo, na sua jornada já aqui em Lagoa de Itaenga, algum homem já foi procurar algum serviço para saber sobre esse caso? Não. Aqui eu trabalhando, né, durante a minha jornada de trabalho, não peguei nenhum caso de homem com câncer de mama. Mas tem estudos comprovados que o câncer de mama, ele pode aparecer também no homem, não só na mulher. Mesmo porque tem homem, também tem os fatores de risco para o homem ter câncer de mama. Quais são esses fatores? É os mesmos da mulher? E até são os mesmos, né? Que uma vida saudável, uma alimentação saudável, né? É muito importante, né? Não só para o câncer de mama, como para outras doenças, certo? Agora, o homem, ele está mais, eu digo que mais visível para câncer de mama, aqueles homens que vai para a academia e que eles estão sempre fazendo uso de hormônios, como hormônios e esteroides. Esses daí, eles estão dentro dos fatores de risco não modificáveis. São substâncias cancerígenas, seria isso? Isso, são hormônios ingeridos, né? Que vai fazer com que ele possa ter a doença, possa desenvolver a doença nele. E as mulheres que vão para a academia estão ouvindo agora? Será que isso aí não é uma informação também assustadora? E agora? As mulheres, ela tem uma diferença que também são hormônios, né? Que o anticoncepcional,
que a mulher toma, né? Tanto injetável como oral, também é um fator de risco para câncer de mama. Vamos falar um pouquinho também com Flávia. Flávia, a partir de que momento você entra nessa história onde apresenta-se aí, de repente, uma mulher chega lá Você também atende lá na própria UBS da Nova Itaenga ou não? Eu faço parte do NASF, né, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, então a gente dá assistência a todos os postos do município, através de escala, mas eu também atendo fixo na Policlínica, toda segunda-feira à tarde, a partir de 1h da tarde. Então, assim, eu nunca peguei casos aqui no município, nesses 8 meses de trabalho, eu comecei a trabalhar em fevereiro, e eu nunca peguei casos de câncer, né, aqui no município para atender, mas eu vou falar de forma geral, né, o que é que uma pessoa que tem câncer precisa saber? Deve mudar inteiramente a sua alimentação? Nem sempre, porque assim, às vezes as pessoas acabam excluindo coisas que seriam necessárias para a sua recuperação, e assim, acaba excluindo porque ouviu de alguém que aquilo ali é errado, né? E muitas vezes está se privando de nutrientes que seriam essenciais. Vou começar falando sobre a proteína, né? Que é um nutriente essencial, inclusive para a recuperação do câncer, né? Tem casos que a gente é necessário suplementar a proteína, porque o paciente que está num estado de câncer, ele está num estado catabólico muito grande. E catabolismo é o quê? É perca de massa magra, né? Então, muitas vezes uma pessoa que está com câncer, eu já ouvi falar, não atendi nenhum caso desse tipo, mas eu já ouvi falar que pessoas que têm câncer acabam excluindo todo tipo de proteína e acaba só ingerindo um queijo, raramente, exclui totalmente, porque acha que aquilo ali vai prejudicar a situação nutricional dela, o quadro nutricional dela, quando na verdade vai piorar a exclusão desse nutriente tão necessário que seria a proteína. Ô Flávia, a gente de vez em quando vê nos meios de comunicação, saiu uma pesquisa disso, saiu uma pesquisa daquilo e aponta principalmente a carne como um dos fatores de câncer no ser humano. Você pode confirmar isso daí também? Olha, veja só, todo estudo que sai, né, eu, no caso, como nutricionista, a gente sempre tem que olhar, porque tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. Qual seria o problema da carne? A carne, muitas vezes, quando ela não é confiável, né, quando ela você não tem um contato da procedência daquela carne, pode sim conter substâncias cancerígenas, mas não a carne em si. O que vai na carne, muitas vezes ele é adicionado nitrito, nitrato, que são conservantes que estimulam, né, a pessoa que já tem uma herança genética aí para ter um câncer, ela pode desenvolver sim, consumindo em excesso, mas a carne ela não é excluída, tanto no tratamento quanto na prevenção não. Eu sempre libero carne 2 vezes por semana, a carne vermelha. Lembrando que existem outras proteínas saudáveis, né, de fonte animal, que seria o ovo, o frango, o peixe, que você pode estar aí completando sua semana com essas proteínas e não 7 dias da semana lá consumindo a carne. Mas o que pode e o que não pode é a mulher ou o homem que está acometido câncer de mama de comer? Veja só, a gente sempre recomenda que as pessoas evitem, não só as pessoas que têm câncer, né? Mas assim, as pessoas de um modo geral, evitem alimentos gordurosos, que quando eu falo alimentos gordurosos, não é a gordura do bem, é a gordura do mal, né? Fritura, esse excesso de fritura, esse tipo de coisa, deve ser evitado. Os embutidos, né? Que é o quê? Calabresa, mortadela, tudo, os alimentos industrializados de uma forma geral, tá certo? Quanto mais a gente se alimenta de alimentos de fontes naturais, melhor será para a nossa saúde. Tem um ouvinte aqui que está insistindo para fazer aqui uma pergunta, mas eu acho que ele vai fazer uma pergunta que vocês possam entender. Alô, você no telefone, boa tarde. Boa tarde. Com quem falo? Com o José aqui da Vila Policial. Diga, José. Eu queria saber, a respeito do homem, a partir de que idade ele pode fazer esse exame para constatar? Porque a mulher a partir de 40, né? E o homem a partir de que idade? Tá certo, José. Um abraço, viu? E aí, Vera, a partir de que idade o homem deve procurar, se ele está achando anormal, né? O seu estado na sua mama, né? Na sua mama, a partir de que idade ele pode já procurar esses serviços para se prevenir? Bem,
dependendo do que ele esteja sentindo, não vai ter idade, né? Porque de repente ele tem, vamos dizer que 20 anos e ele tem uma alteração na mama e ele precisa procurar ajuda médica, né? Para ir ver, fazer exames, né? Para ver se realmente é uma alteração de caroço com características de que seja um câncer ou não. Então não tem a idade. Agora sim, é como eu disse, o câncer no homem é muito mais raro, mas ele pode ser acometido também, certo? Não sei se deu para ele entender, né? O ouvinte que fez a pergunta. Então não tem uma idade, como a mulher começa, aos 40 anos ela já pode estar fazendo, como também ela pode estar fazendo a mamografia antes dos 40, dependendo da indicação médica e o que apresentar nessa paciente. Tem aqui um ouvinte de nome Sebastião, ele pergunta: é o câncer de mama, Vera, é contagioso? Não, câncer de mama não é contagioso. Não é uma coisa que pega, não, né? A gente viu, né, dentro dos fatores de risco que tem a genética, né? Principalmente a genética, tem os fatores de risco modificáveis e não modificáveis, né? Ou seja, se na família tem uma incidência muito grande de pessoas que têm aí casos, né, que passou a ter câncer de mama, então fica mais tem que fácil, a pessoa, né? Isso, tem que a pessoa ficar mais ligado, né? Como se diz, se eu tenho minha mãe, uma mãe ou uma irmã que teve a doença antes dos 50 anos, significa dizer que naquela família que eu tenho uma irmã ou uma mãe que teve a doença antes de 50 anos, não significa dizer que eu também vou ter a doença. Não significa dizer que, mas eu posso desenvolver por conta da genética, certo? Por isso que tem a prevenção, tanto no estilo de vida, com alimentação, exercícios físicos, né? Que é como Flávia falou, no geral da alimentação, e é assim, a prevenção. A gente fala muito da prevenção, né? E a mulher, quando se olhar, ela vai fazer o seu autoexame, né? Ver se tem alguma alteração, né? Ela ali conhecendo o seu corpo, ela vai saber se tem alguma alteração surgindo em sua mama e vai procurar um posto de saúde para conversar com um profissional de saúde. E tudo quando é descoberto de início, já fica mais fácil do profissional até proporcionar uma melhor chance de cura para o próprio paciente, né? E quais as chances de cura para um paciente com câncer de mama? Veja, o câncer descoberto inicialmente, tem estudos que mostram que quando um tumor, né, um carocinho, né, que o caroço, se for tumor, maligno é câncer, né, nem todo caroço, vamos deixar claro que nem todo carocinho na mama vai ser câncer. Então, assim, quando ele inicialmente descoberto um tumor com menos de 1 centímetro, então esse paciente ele está em fase inicial, ele vai ter 95% de chance de cura para esse câncer. Então, quanto mais cedo descoberto, mais fácil vai ser para a cura. Por isso que a gente, no Outubro Rosa, é o mês, né, que foca mais nas propagandas, né? Você vê que na televisão, em todo momento, né, só falando do Outubro Rosa com relação à prevenção do câncer de mama. E aí não só deve ser no Outubro Rosa, sempre. A mulher tem que estar sempre visitando o ginecologista anualmente. Como homem, é raro ter câncer de mama, mas, como eu falei, tem estilo de vida que faz com que na família já tenha tido, como... Por exemplo, se na minha família ou na família de Flávia ou de qualquer pessoa, que a vida é assim, tem um homem que teve câncer de mama, mais motivo para a gente se voltar e ver, né? Então a gente vai se policiar e vai estar seguindo as prevenções, né? Fazendo exames, visitando o médico, essas coisas. Ô Flávia, e quais são as demais orientações que você indica aí, já que você falou já uma parte, para as pessoas portadoras de câncer de mama? Fique bem à vontade, Flávia. O que você puder falar, extrair do seu pensamento, do que você achar necessário, fique bem à vontade, porque quem está falando mais aqui é Vera, porque a gente está falando mais com ela, mas o espaço é para as duas. Vamos lá, né? Enjoos e náuseas, né? Que é algo muito comum. Paciente com câncer, ele sentir muito enjoo e fica o tempo todo. Não quero me alimentar porque eu tô muito enjoado, né? Então a gente tem que ficar sempre atento a isso aí.
tá? Porque, como eu falei de início, né, quando eu comecei a falar, o câncer é um estado que a maioria das pessoas que estão com câncer, elas emagrecem, elas têm um emagrecimento muito rápido. Então, se a pessoa não se alimenta, vai agravar a situação, o quadro clínico dela. Então, o enjoo e a náusea entra como um fator antinutricional. Então, você tem que ficar atento a isso. O que é que eu posso fazer, né? Quando eu estiver enjoado, com muita náusea, não conseguir comer nada. Você vai procurar um nutricionista, partir, quem sabe, para uma suplementação, né? Porque você não pode passar o dia inteiro sem se alimentar. Então, se você não consegue fazer o uso de uma refeição normal, uma refeição sólida, você vai para uma nutrição integral, fazer um uso de suplementos, né? Também o fato de você consumir alimentos mais secos, né? Vai abrir mais o seu apetite do que, por exemplo, você ingerir algo que tenha molho. Mas tem casos de pessoas que elas não conseguem comer nada, trabalhar a mastigação e preferem algo líquido. Aí você entra com suco, com a sopa, sempre algo que tenha muito nutriente, tá? Que vá te ajudar aí nessa fase, nesse estágio que não é fácil, né? Evitar alimentos irritantes gástricos, né? O café, o leite, ao contrário do que muita gente pensa, né? Que o leite, ele vai estar ajudando aí na questão uma gastritezinha, eu vou tomar um copo de leite que passe, e isso vai acabar piorando, vai acabar agravando mais, não é? Os queijos no geral, que não é que a gente vai excluir o queijo da alimentação, mas tem casos de câncer que o queijo entra como um ponto negativo, porque a pessoa acaba ficando, por ele ser muito gorduroso, a pessoa acaba ficando com mais náusea e enjoo ainda, tá? E eu também já ouvi, né, falar as pessoas, eu tô com câncer, como eu falei de início, exclui todo tipo de proteína e adere apenas ao queijo. Então, uma coisa que seria, ao ver da pessoa, seria positivo, entra aí como um ponto negativo. Tem a respeito também, né, de alguns mitos, algumas coisas. Pessoas que acham que tem que evitar frutas cítricas, não posso ingerir frutas cítricas porque vai cortar tudo por dentro. A expressão é basicamente essa, quando na verdade vai estimular a salivação. Você fazer um consumo de laranja, de abacaxi, vai estimular a salivação. Muitas vezes a pessoa, quando está no tratamento de câncer, fazendo o tratamento, ela acaba ficando com um lado, perde um pouquinho, né, da saliva, acaba ficando tudo ressecado. Então, outro ponto positivo. Outra coisa seria, se você não consegue fazer uma refeição em grande quantidade, nem é o ideal, mesmo para quem não tem câncer, mas assim, tá sempre comendo alguma coisinha, o tempo todo tá lá comendo alguma coisinha, isso é uma forma de você estar o tempo todo ali estimulando, né, para você não perder peso e isso agravar o seu estado clínico. Estamos conversando hoje com a nutricionista Flávia e a enfermeira Vera sobre aqui o câncer de mama, né? Agora, Flávia, em Lagoa de Itaenga, ou houve alguma programação especial para chamar a atenção dos cidadãos, das cidadãs de Lagoa de Itaenga sobre esse mal que atinge a humanidade? Veja só, tivemos sim, o NASF, juntamente com as unidades básicas de saúde, né, inclusive teve uma ação no posto de Vera, no posto na UBS da Nova Itaenga. Então, assim, já foram feitas, né, em alguns postos aqui no município, e o NASF esteve presente, né, e serviu para alertar realmente a população a respeito disso, né, alertar a comunidade. Amanhã, terça-feira, vai estar encerrando com a zona rural. Amanhã vai ser o evento no Quatis, a respeito do Outubro Rosa. Vai ser só lá no Quatis? A programação de amanhã seria no Quatis, mas já teve em outros postos aqui na rua, por escala, sabe? O Novembro Azul não é tão conhecido assim, mas a Prefeitura Municipal, junto com a própria Secretaria Municipal de Saúde, tem também alguma programação para o Novembro Azul? Acredito que sim, da mesma forma o NASF, né? Todo mês a gente trabalha em cima de algum tema, fazendo palestras nos postos. Como esse mês foi todo voltado para o Outubro Rosa, a programação de novembro é que a gente faça o Novembro Azul nos postos, né? Só que assim, às vezes a gente encontra um pouco mais de dificuldade, porque
por ser homem, a maioria dos homens passa um dia trabalhando, então a gente vai tentar... E também o homem é cabeça dura. Cabeça dura, Só vai exatamente. muitas vezes procurar um médico é quando já está nas últimas. Nas últimas. Eu fico muito feliz quando eu atendo um homem, né, assim, na policlínica, que ele chega lá procurando ajuda. Eu sempre parabenizo, né, porque... Atenção, homens, preste bem atenção no que Flávia está dizendo, viu? Eu sempre falo pra eles, eu digo, ó, muito bem, tá vindo aqui, porque é muito raro a gente atender homem, atende mais mulheres, e muitas vezes o homem vai acompanhado da mulher, porque a mulher tá lá, forçando, vá se cuidar. Então é muito importante que vocês tenham essa consciência aí, né? Voltando aqui a Vera, tem aqui uma perguntinha de uma ouvinte também, Vera. É uma perguntinha de Severina, ali do bairro São Sebastião. Ela pergunta: o autoexame da mama é importante por quê, Vera? O autoexame da mama, ele é importante para a mulher se conhecer cada vez mais. Porque enquanto ela examina a sua mama, ela está detectando alterações, né? A gente está falando de câncer de mama. Se há uma mulher fazendo o seu autoexame, sentir um carocinho, já é alerta para ela procurar um profissional de saúde. Se ela vê a mama, se ela olhando, né, fazendo o seu autoexame, ela perceber a mama com inchaço, né, o mamilo virado para dentro, certo? São todos esses sintomas. Então, o autoexame é importante nesse sentido, para a mulher conhecer o seu corpo e detectar alguma alteração na mama. Severina Albuquerque pergunta: quando é necessário fazer a mamografia e quem deve fazer a mamografia? É necessário fazer a mamografia anualmente, né? A mulher, a partir dos 40 anos, ela tem que estar fazendo a mamografia anualmente. Antes dos 40 também pode ocorrer de precisar que a mulher faça mamografia dependendo da indicação médica. Se o médico, examinando a paciente, de acordo com o que ele encontrar, ele pode estar pedindo antes dos 40 anos. Quando a gente fica observando e acompanha também pelas redes sociais, pelos meios de comunicação e pessoas também comentando, quando não é tratado, aí quando é descoberto já nas últimas, Vera, o que acontece com a pessoa? É retirado a mama, é? É. São de quando diagnosticado, muitas vezes é retirada a mama. Qual o sentimento dessa pessoa ao ter retirado do corpo uma parte tão importante para ela? É doloroso, né? Triste. E assim, para recuperar sua autoestima, precisa de um pouco de ajuda. Eu acredito que seja assim. Precisa de um psicólogo. Com certeza. Precisa também de uma nutricionista, não é mesmo, Flávia? Precisa do apoio da família, que é muito importante também, certo? Minha gente, hoje estamos conversando aqui sobre o câncer de mama pela sua rádio Itaenga FM, né? Que já vai terminar aí o Outubro Rosa, que é o outubro, sempre um mês dedicado para a prevenção sobre o câncer de mama. Mas tem aqui uma perguntinha também interessante, minha querida Vera. O câncer de mama, perguntou aqui, foi a Flávia também, que é a charada nutricionista. Ela pergunta: mas o câncer, de alguma maneira, tem cura ou não tem cura? Vocês já explicaram, mas ela que chegou agora, né? O câncer de mama tem cura. Descoberto, quanto mais cedo descoberto e diagnosticado, ele vai ter cura. Então, o câncer de mama tem cura, descoberto a tempo, o mais recentemente possível, não é? O tratamento, como se dá? Bem, o tratamento Flávia, depende quem pode responder? O tratamento, você vai ter que ver cada caso, né? Vai responder a um tratamento diferente. Tem casos que tem que ir para químio, tem casos que tem que ir para rádio. Mas aí é o médico quem vai estabelecer, né, o tratamento para aquela pessoa. Quantas sessões vai fazer, qual tipo de tratamento vai fazer. Porque o tratamento, ele vai de acordo com o estágio do câncer, né? Agora, existe a prevenção do câncer com alimentação, né? A gente pode prevenir o câncer com alimentação. Eu falei de início que a alimentação, ela faz parte do processo de melhora, de cura, de cicatrização associado à quimioterapia ou à radioterapia, que é o médico quem vai aí prescrever. Então, é uma coisa multidisciplinar. É um profissional ajudando o outro.
E a prevenção do câncer de mama, né? Eu sempre falo, foi o que eu abordei mais nas unidades básicas de saúde, foi a respeito da prevenção. Porque, como eu falei de início, eu não atendi até agora ninguém com câncer. Não chegou ninguém na UBS, né, naquele momento ali dos grupos que a gente faz, com câncer, mas só que sempre tem alguém na família, tem algum parente. Então eu alertei para as pessoas a respeito da prevenção do câncer, né? Existem alimentos que eles têm esse papel principal de proteger o câncer, né? E são eles, todos os alimentos que são vermelhinhos, da cor roxa e vermelha, eles atuam aí para prevenir o câncer, né? Porque ele tem uma substância chamada antocianina, que é um antioxidante poderoso, que é ele que vai ajudar nessa prevenção. Então, beterraba, uva, maçã, morango, melancia, goiaba, açaí, jabuticaba, são frutas que ela previne o câncer e previne também o colesterol. E o colesterol alto é um dos fatores de risco para o câncer. Então, se você tem uma alimentação balanceada, você consegue prevenir não só o câncer, mas você consegue prevenir obesidade, você consegue prevenir o colesterol alto, que tudo isso é como se fosse uma cadeia. Um vai puxando o outro, né? Então, por isso que entra a importância da alimentação saudável, né? Fazer o consumo de sardinha, atum, né? Sardinha é um peixe barato, riquíssimo em ômega 3, né? Que vai estar ajudando também a combater esse colesterol alto, que a gente já viu que previne o câncer também. Então, são diversas coisas que a gente pode estar aí associado na alimentação para essa prevenção. O que mata o ser humano, eu acho que é o seguinte, viu, Vera e Flávia? O que mata o ser humano, que a gente sempre tem notícias, morreu um amigo da gente, morreu um parente com uma idade até muito precoce, 40, 50 anos. Mas isso daí foi causado pelo quê? Pela sua alimentação. Se você se alimenta mal, o risco de você morrer é muito maior do que você imagina, não é mesmo? Verdade. Exatamente. Porque tem um ditado, e eu levo como uma experiência, que você é o que come. Não sei se vocês aqui já escutaram, né? Então, assim, foi importante o que Flávia falou sobre o tratamento do câncer, porque é em estágios. E o médico que vai decidir esse tratamento, porque do próprio tumor é feito exames e estudos. E daquele tumor ali, com a através da biologia, eles vão saber a agressividade, porque tem uns tumores que eles são mais agressivos, né, diante dos estudos. Então, é o médico que vai, depois desses estudos, que vai diagnosticar se esse tumor ele é menos ou mais agressivo, e diante disso ele vai prescrever o tratamento do paciente de acordo com esse. Muitas vezes é preciso a retirada da mama, outras vezes não é, tem que ser na químio, mas é mais conduta médica mesmo. Qual o processo que você falou aí da radioterapia e quimioterapia? Qual que é mais radical, que faz com que a pessoa tenha até uma perca de cabelo? A quimioterapia. Estamos hoje conversando aqui, né, com essas profissionais que buscam sempre, com seu conhecimento, com a sua inteligência, através das unidades de saúde de Lagoa de Itaenga, prestar esse serviço, né, humanitário, que é chamar sua atenção sobre o câncer de mama. Mas o cisto na mama pode virar câncer? Olha, pessoas que tiveram histórico de cirurgia atrás, que fizeram cirurgia, que tiraram cisto de mama, são pessoas que podem ter câncer de mama. Mas é assim, né? Diante do que a gente apresenta, temos a prevenções e estamos vendo aí, diante dos estudos, que não é o que a gente fala, pode ter. Mas não significa dizer que uma pessoa que teve cisto, ele vai ter o câncer, certo? Então, assim, tem que estar dentro dos fatores modificáveis e não modificáveis, tem que estar tendo uma alimentação saudável, que é o segredo, é a base de tudo hoje, é a alimentação, não só para câncer, como para outras doenças, não é verdade? Então, assim, é uma série de fatores, certo? Aqui em Lagoa de Itaenga, os exames são feitos aqui mesmo nas unidades de saúde, ou a Prefeitura, a Secretaria de Saúde encaminha as pessoas para outros lugares da região?
Na minha unidade, eu creio que nas outras também, né? Que é tudo um município só. Porque você sabe que é caro, né? É verdade. Mas eles sempre estão assim, a gente... No caso dos enfermeiros, eles podem estar solicitando, né? O exame, a gente faz o autoexame, está examinando o paciente e a gente solicita, já com a idade que é de 50 a 64 anos. A gente enfermeiro pode estar solicitando e essa paciente ela pode estar fazendo pelo SUS, certo? Mas todas elas são encaminhadas para, no momento, estar sendo feito em Limoeiro. Teve uma época que era na Dioclésio Coutinho, mas todas as pacientes que precisam, a gente faz as solicitações e eles fazem, fora daqui, mesmo porque a gente não tem o aparelho, né, que é para fazer mamografia, certo? Então cabe a gente chama também a atenção, né, da gestão atual, por exemplo, porque eu acho que deveria já começar a colocar a ideia e colocar ela em prática para trazer para cá, para a Lagoa de Itanhaém, para que as pessoas não venham se deslocar constantemente para fora, né? Porque já é um incômodo, assim, constante, né, minha amiga? Mas assim, nenhuma paciente deixou de ser assistida ainda não, viu? Todas que precisam, elas estão fazendo a mamografia. A procura das mulheres aqui de Lagoa de Itanhaém tem sido grande para ir em busca da prevenção do câncer de mama, por exemplo, nesse mês de outubro? Tem, com certeza, sempre tem. Porque assim, por exemplo, na minha área, eu tenho aquela quantidade, eu tenho todos os meus pacientes, mulheres em idade fértil, né? Tá tudo lá nas pastinhas. Então a gente tá sempre fazendo busca ativa dessas mulheres que não fazem sua mamografia anualmente, ou até mesmo aquelas mais jovens que chegam e precisam do exame. Sempre tem, todas as áreas. Quando falamos de câncer de mama, é só um câncer de mama ou tem vários? Existem outros cânceres, como eu falei, né? Eu falei do câncer de uma forma geral. O câncer, ele é um tumor maligno, que ele pode aparecer em outras áreas do corpo, como pode ser no útero, certo? Em outras áreas do corpo, não é só câncer de mama, tem outros cânceres. Também, as chances de migrar também, você tem um câncer de mama e ele acaba virando metástase, né? Vai da mama, passa para o útero, então... Por isso, por mais ainda que a pessoa tem que ter cuidado, teve um câncer de mama, então você tem que, a partir desse câncer de mama, ficou curado, você tem que começar aí todo aquele processo de prevenção com alimentação saudável, com estilo de vida, para que o câncer não volte em outro local. Porque, digamos, você teve na mama, ficou curado, aí você acha que está curado, realmente está curado, mas daqui a 2, 3 anos você desenvolve outro câncer em outro local no corpo. Então, por isso que quem tem essa herança genética aí do câncer tem que estar sempre se cuidando. Como, por exemplo, né, Flávia falando e uma conversando de um lado e outra do outro, aí vai chegando as ideias e as respostas, certo? Então, assim, mulheres que não seja de primeiro, que tenha parentesco de primeiro grau, até de segundo grau, por exemplo, tem uma família que teve câncer de ovário, mesmo de segundo grau, essa família, ele tem predisposição a aparecer câncer de mama, certo? Então, assim, é uma série de fatores que levam a uma mulher, ela realmente está se cuidando, visitando o ginecologista anualmente. Eu creio que tudo que foi falado aqui serviu de boas informações para que as pessoas que puderam ouvir a gente possa buscar mais se prevenir, buscar mais ter cuidado. O que não foi perguntado, tanto para a Flávia como para a Vera, pode ficar à vontade para as considerações finais e quiser acrescentar mais alguma coisa, porque o programa daqui a pouco chega ao final também da nossa programação, mas fiquem à vontade para repassar outros esclarecimentos que eu não pude perguntar, tá bom? E também, né, o mito, né, do homem, a pergunta lá anterior do senhor que perguntou, né, qual a idade que ele poderia estar fazendo o exame, né? O homem, ele não procura o mastologista pensando que o mastologista só ficou para a mulher, mas que na realidade não, porque quando perceber qualquer alteração, diante do que a gente já falou, que o homem pode ter câncer de mama, ele deve também estar procurando o mastologista. Eu sempre falo, né, nas unidades, eu sempre
falo para isso, não só a respeito do câncer. Quando uma pessoa chega, eu tô com diabetes, tô com isso, tô com aquilo, eu vou investigar sempre o histórico na família. Na sua família tem? Então, assim, todo mundo tem que ficar alerta, porque se na família tem, você é um candidato, você pode ter genes, você pode carregar esse gene de desenvolver a doença. Só que o estilo de vida que você leva faz com que esse gene, muitas vezes, ele fique inativo. Então, você carrega o gene do câncer, você carrega o gene de uma diabetes, de hipertensão, e o seu estilo de vida faz com que você chegue a morrer um dia, porque todo mundo vai morrer, sem nunca ter desenvolvido a doença. Então, esse é o objetivo dessas campanhas, das unidades básicas de saúde à disposição da população. É exatamente isso, é a gente sair da nossa zona de conforto, muitas vezes da nossa casa. Os agentes de saúde sempre passam nas casas, né, chamando as pessoas para irem para alguma atividade que vai ter num post sobre determinado tema. E a importância da população ficar ciente, ficar alerta, não é? É de ir buscar realmente informação, de procurar informações com profissionais. Porque muitas vezes a gente tá lá falando e o que eu mais faço muitas vezes apagar os mitos, né? Porque um vizinho falou, alguém falou e você acaba se apegando àquilo, mas procure informações realmente com os profissionais, compareça na unidade básica de saúde, né? Tem lá uma equipe especializada para atender você da melhor forma, para lhe orientar da melhor forma possível. Essa foi a nossa amiga Flávia, mas eu quero aqui também que Vera chame a atenção de nós homens, né? Que eu me incluo também nesse meio, para que possamos nos orientar. Vem aí o Novembro Azul. Defina e fale desse Novembro Azul em detalhes, minha querida Vera, para que os homens que estejam ouvindo, inclusive eu que estou de camarote te ouvindo também, defina, olhando para mim, o que vem a ser esse movimento de saúde para a população. O Novembro Azul que está chegando aí, né? É para a orientação e todos os homens se ligar com relação ao câncer de próstata. É isso aí, o Novembro Azul, da prevenção contra o câncer de próstata no homem. Eu espero que mais uma vez, né, vocês realmente voltem aqui para outros assuntos, a gente poder realmente falar. Flávia estava um pouco paradinha, mas bicho, fique bem à vontade, Flávia, porque rádio é assim mesmo. Você fala como se tivesse, que ela disse que gosta muito de falar nas palestras, né? E aqui no rádio é a mesma coisa, entendeu? Ainda estou no processo de adaptação, né? Primeira vez, então a gente fica meio assim. Mas a respeito de tudo que eu falei, né? Todos os homens que estão ouvindo, seria interessante vocês fazerem, né, isso que eu falei, a alimentação saudável, porque o câncer de próstata, tudo que eu falei aqui a respeito do câncer de mama, inclui o câncer de próstata. A prevenção, né, de como os alimentos que você vai consumir para prevenir o câncer de uma forma geral, né? Uma pessoa que já está com câncer, o que é que ela pode fazer, que foi tudo aquilo que eu falei ao longo do programa. Então, os homens que estão aí em casa, ó, assistindo, ouvindo, na verdade. Vera, fica também aí à vontade para as considerações finais. Muito obrigado pela sua participação, sua e de Flávia. E esse espaço estará sempre aberto para você, né, para todos aqueles que fazem parte da área de saúde e todos os demais profissionais que atuam em Lagoa de Itaenga. Bem, gente, eu estou me sentindo... Eu quero agradecer, né, primeiramente a Deus, e aqui a vocês que fizeram o convite, o irmão Moisés, que infelizmente ele não está aqui, mas deve estar nos ouvindo, né? E assim, a todos os ouvintes também, desculpe se não foi o que realmente eles esperavam escutar, mas assim, a gente passou um pouco, eu acredito que Flávia vai dizer a mesma coisa, um pouco do nosso conhecimento, tá certo? E estamos à vontade. A gente somos marinha de primeira viagem, eu acabei de falar que é a primeira vez que eu estou aqui dentro de uma rádio, né, e dando uma entrevista, mas para tudo tem uma primeira vez, né? E eu fico à vontade e agradeço aqui a vocês, né, e dou uma boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde também a todos os ouvintes, né? Foi um prazer estar aqui com vocês.
Espero que eu tenha esclarecido, né, algumas dúvidas que vocês possam ter tido em relação à alimentação. E estou sempre à disposição, né, no município, como eu falei, em todas as unidades básicas. Não estou presente todos os dias porque a gente trabalha com escala, mas aí você chega lá na unidade, pode procurar o dia da nutricionista, a enfermeira vai lhe informar. E eu estou à disposição para esclarecer as dúvidas de vocês, né? Quem tem contato num postinho, com um grupo, sabe que eu sempre estou lá, gosto sempre de deixar um momento para as pessoas perguntarem, né? Porque a dúvida de uma pessoa muitas vezes esclarece a dúvida da outra. Então é isso, foi um prazer, que vocês tenham uma boa tarde. Minha gente, falamos aí com Flávia, nutricionista, e falamos com Vera, enfermeira que atua na área da saúde aqui em Lagoa de Itaenga. Vem agora nosso amigo Manuel Antônio na tarde mais bregueira do Brasil. Amanhã vamos continuar o assunto de saúde, dessa vez com o nosso amigo Dr. Júnior, dentista. Na quarta-feira, o Moisés Lins vai estar aqui com a gente falando de educação com a secretária municipal de educação de Lagoa de Itaenga, que é a Eliara, né? Vai estar conversando com a gente. Obrigado. Vamos aqui a um bloco de apoios culturais e na sequência tem o Manuel Antônio na tarde mais bregueira do Brasil. Este é o novo som da cidade. Itaenga FM. Itaenga FM. Itaenga FM. O que é que eu sou sem Jesus?